A paz do Senhor, meu nome é Ailton Mendonça, venho aqui neste momento fazer um vídeo sobre o momento atual que o nosso estado do Rio de Janeiro está passando em particular. Antes quero deixar aqui com vocês um versículo bíblico que fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Encontra-se em Provérbios 29, verso 2. Particularmente, creio eu que todos estejam cientes que o Rio de Janeiro não tem um governador, né? Estamos passando um momento onde o presidente do Tribunal de Justiça está ocupando a cadeira lá no Palácio Guanabara devido à renúncia do então governador Cláudio Castro. Ele estava tentando concorrer ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro, que é justo, é legítimo, a lei faculta isso. Todos aqueles que detêm cargos públicos para concorrer a um outro, que ele não poder concorrer para ele reeleição, então ele optou em ir para o Senado. Então isso está na lei, isso aí não tem problema nenhum. Sendo que ele foi cassado, né, numa manobra política, enfim. A gente sabe como é que funciona a política aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro, infelizmente, né, ao longo de décadas, vemos cada ocupante do Palácio Guanabara no rol da corrupção. Isso é muito triste para a nossa população. E ficou agora uma disputa na Assembleia Legislativa, porque a Constituição do Estado do Rio de Janeiro determina, pela hierarquia, que o presidente da Alerj é quem assume a cadeira do Palácio Guanabara, com a vacância do governador e do vice-governador. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro determina que o presidente da Alerj assuma o governo do Estado. Na semana passada, na última sexta-feira, o deputado estadual Douglas Ruas foi eleito mais uma vez presidente da Alerj. Por que mais uma vez? A primeira eleição foi cassada pelo TJ, que não respeitou, né, o tempo das 5 sessões, composição das chapas, enfim, foi anulada aquela eleição. Então agora houve um novo rito, houve uma tentativa, né, uma manobra do PSD, o senhor Eduardo Paes, para tumultuar, né, o quadro político aqui do Rio de Janeiro, e agora nós estamos aguardando, né, o acórdão do TSE sobre o que vai determinar, né, o rito, se realmente o Cláudio Castro foi julgado com a perda de mandato, consequentemente vai ficar 8 anos sem poder disputar. Agora, com a renúncia, quebra esse rito. Então, aonde que foi para o TSE, foi para o tapetão, cada um agora está interpretando de um jeito, mas não precisa ser nem muito jurista para saber o que a lei determina. Então, eu espero que nesse acórdão do TSE seja determinado que o presidente da Alerj assuma o Palácio Guanabara, que é o que a lei determina, o que a Constituição determina, e nós vamos ter as eleições agora em outubro. Cada um que for candidato e que o povo do Rio de Janeiro, né, faça uma reflexão, porque a maioria são os mais dos mesmos. Veja só, Eduardo Paes, né, que o Rio de Janeiro está uma maravilha. As clínicas da família funcionam, o transporte está uma maravilha, né? A nossa frota está totalmente climatizada, né? Agora vai pagar 15 milhões aí para Shakira fazer um show. Para show não falta dinheiro, né? Mas enfim, a situação aqui da cidade do Rio de Janeiro, maravilhosa, só está naquela marchinha, né? Que é o hino, inclusive, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. De maravilhosa nós não temos nada. Mas qual é o posicionamento da igreja? Qual é o posicionamento do evangélico? Cristão, irmão, não tem como votar na esquerda. Eu sou canhoto porque eu nasci para escrever com a mão esquerda, né? Agora, é um absurdo. Você está vendo aí quem é o candidato do PT, do descondenado, que está lá no Palácio do Planalto. Apoia aborto. Agora vai ter indicação, né, lá para o STF, do senhor Messias, né, conhecido muito como Messias, né, que assinou uma portaria
autorizando, né, a mortandade de nascituros, de bebês até com no 8º, 9º mês. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Verdadeiramente está de cabeça para baixo. Agora, qual é o nosso posicionamento? Nós não temos nada a ver com isso. Será que nós não temos um parente, um amigo, um conhecido que precisa de uma cirurgia e não consegue? Não consegue um atendimento básico numa clínica da família? Quando precisa da UPA, está funcionando, tem médico, tem remédios. Então é o momento do cristão se posicionar. Porque se o Brasil está nessa situação, em particular aqui o Rio de Janeiro, a culpa é nossa, é a nossa omissão. É votar no mais do mesmo. E nós não podemos nos eximir nesse momento especial. E vemos muitas lideranças políticas apoiando o atual, o ex-atual, o último que saiu da prefeitura, né? Conhecido como nervosinho da Odebrecht. Um absurdo isso. Será que esqueceram o período lá que ele dançou com a dança lá dos guardanapos em Paris? Fiel escudeiro do Sérgio Cabral, condenado, inclusive está solto, mas é condenado. Será que você não percebe isso? Meus amigos que moram no Jardim Maravilha, que Maravilha só tem um nome. Dá uma chuvinha lá para vocês verem como é que ficam lá. As pessoas perdendo tudo dentro de casa por falta de saneamento básico, falta de políticas públicas efetivas. E nós? Vamos ficar de braços cruzados? Então, meus irmãos, nós precisamos dar uma resposta nas urnas. Você quer um Rio de Janeiro melhor? Procure analisar cada candidato. A maioria a gente já conhece quem são os mesmos. É Garotinho, Eduardo Paz. Não adianta vir nesse período eleitoral frequentar culto, comer pastel na rua. Aí lembra aquele samba do Bezerra da Silva, né? Que ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da massa. Foi lá na vendinha, bebeu cachaça, né? Até bagulho fumou. Ainda usou lata de goiabada como prato. Aí eu logo percebi que era um candidato para a próxima eleição. Não convence. Mas será possível que você está gostando do que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vivemos um clima de guerrilha, violência, insegurança. É hora de romper com isso. Precisamos dar uma resposta efetiva nas urnas. Não basta só apenas orar. Tem que agir, tem que fazer a diferença para agora. E nós pagamos um preço muito alto pela nossa omissão. Se esse governo está independente das questões, que a gente já sabe, mas muitos cristãos se eximiram da sua responsabilidade. E cada um que votou nesse desgoverno é responsável pela situação atual do nosso país. Um custo de vida elevado, as taxas, né? Luz, água, sobe vertiginosamente. Eu acho que quem ganha aí o Bolsa Família realmente é um milagre, né? Viver com R$600 por mês é um milagre. Taxa de juros está um absurdo. O problema era o Roberto Campos Neto, né? Que era o culpado. Mas a taxa elevou mais acima desde que ele saiu. Um governo que só gasta, não economiza nada. Botou aí o sigilo de 100 anos no cartão corporativo. Um absurdo. Só gasta. Então nós precisamos dar uma resposta. Coloque a mão na sua consciência. Faça uma reflexão dos últimos 4 anos, como é que está a situação do Brasil. Vivemos aí um período de insegurança jurídica. Companheiros aí patriotas que estão presos por debaixo de uma narrativa. Como é que você vai se dar um golpe de Estado com Bíblia, vendedor de algodão doce, vendedor de bandeira? Cadê as Forças Armadas? Sinceramente, se Caxias tivesse permissão para voltar e ver a situação do Exército agora, ele iria sentir vergonha. Vemos grandes nomes,
As pessoas falam do período do regime militar, que foi ditadura que matou, que fez, que aconteceu. Olha, eu vivi aquele período, tinha emprego. Os hospitais funcionavam. As escolas ensinavam. Escolas públicas. Como é que em 50 anos o Brasil chegou nessa derrocada? Um povo que não sabe nem defender a sua própria língua pátria. E eu recomendo para vocês aí o livro da professora Edna Solange. Você vai aprender o português através da Bíblia e a morfologia das palavras, a interpretação de texto, porque ultimamente parece que a gente fala inglês, né? Ou fala esperanto, né? Que as pessoas não entendem. Essa polarização desnecessária, o emburrecimento, isso passa pelos púlpitos, que são abertos para muitos candidatos que não têm compromisso com a palavra, mas agora proliferam nas igrejas. E quem é responsável? Seus líderes. Os mesmos líderes que apoiaram o senhor Eduardo Paes da última eleição aqui para prefeito, que agora estão demonstrando para que lado vão. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu torço pelo meu país. Eu sou um profissional liberal e na minha área de atuação a cada dia está ficando pior. Por exemplo, eu sou MEI e eu só pago e não tenho vantagem nenhuma do governo federal. Os bancos não liberam linha de crédito de jeito nenhum porque você é MEI. Primeiro tem que ficar um ano pagando, né? Aí quando você vai pedir um crédito, não tem vantagem. Para que adianta, então, você ser um profissional liberal? Se você for um microempresário, a carga tributária arrocha. Se você for um empresário, as folhas de pagamento, a gente está vendo aí quanto é que se paga. Altas cargas tributárias aí de ICMS, de impostos. Aonde nós vamos chegar? Foi feita uma reforma tributária. Nós vamos pagar o IVA mais caro do mundo. E quando é que vai começar isso? Será que está bom para todo mundo? Para você de esquerda. Que país é esse que você está vivendo? Agora, cabe a nós arrumarmos a casa. Vamos começar agora. Temos uma eleição em outubro, importante. Precisamos renovar o Senado Federal. Muito cuidado na hora de você escolher o seu candidato ao Senado. São 8 anos. Precisamos cobrar posicionamento. Os escândalos que estão aí. Não é necessário apontar nome, mas é uma vergonha. Acharcando o povo. Assalto aos pensionistas, aos aposentados do INSS. É uma vergonha. E onde estão os culpados? Pegaram todos? Não. Uma vergonha encerrar a CPMI antes do prazo. Não quiseram prorrogar. A mesma coisa a CPMI do crime organizado. Uma vergonha. Não se apura nada. E a gente vê políticos, ministros, diversas autoridades na lista do Vorcaro. Até o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, está lá na listinha. Que país é esse? Será que nós vamos passar mais 50 anos nessa indefinição política? É preciso renovar, mas principalmente renovar a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa atitude. No antigo ginásio eu estudei Moral e Cívica e o SPB. Mas era do período militar, mas você tinha uma consciência política. Você raciocinava, porque naquela época não tinha Google, não tinha chat, GPT. A gente tinha que ir para a biblioteca. Lá em casa, na época, éramos 3, eu e mais 2 irmãos. E os livros eram pagos e não eram baratos. Meu pai tinha uma dificuldade muito grande, mas comprava, a gente tinha todos os nossos livros. Mas enciclopédia, eu só me lembro que ele comprou umas 2 para a gente. Porque não tinha, porque era um material muito caro. E a nossa fonte de consulta, o que era? Eram os livros antigos e biblioteca. E lá no poeirão da biblioteca de Irajá, cansei de ir fazer pesquisa. Sobrevivi. Penso, logo existe. E na minha época não tinha cota, né? É uma vergonha também. Então, meus amigos, esse manifesto
é para que nós, evangélicos, já superamos aí os 30 milhões, segundo o IBGE, vamos fazer a diferença, vamos mudar a cara do Congresso Nacional. Queremos justiça, sim. Primeiro, como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que ele sabe que nós precisamos, ele vai nos acrescentar, ele vai nos conceder. Mas se nós fizermos a vontade dele, e o Brasil precisa ser resgatado. O Brasil não pode ficar mais nesse papo de que é o país do futuro. O futuro é agora. Eu já estou com 58 anos. Ouvia muito que o Brasil era o celeiro do mundo. Mas nada disso aconteceu. Temos um agronegócio forte, sim. Mas esse governo que está aí, a cada dia que passa, vai dificultando as coisas para o grande empresário do agronegócio. É o que carrega a economia do Brasil nas costas. Sem apoio do governo. E um detalhe importante, né? Sem desmatar. Importante nisso a gente falar. A área de produção que nós utilizamos, né? Se for comparar com os países europeus que já gastaram tudo, né? A Alemanha agora está torrando suas florestas para fazer carvão, devido à crise energética. Né? E aqui nós temos rios, nós temos fontes naturais, né? Energia solar, energia eólica, né? As próprias hidrelétricas aqui, apesar também que nós temos várias usinas aí que queima querosene a rodo, mas não era para nós estarmos nessa situação. Somos um país privilegiado, mas nós não conseguimos abraçar essas riquezas, onde vem grandes potências. Tem certas regiões do país que já estão falando mandarim. Na região amazônica tem índio falando inglês, francês. Vocês sabiam disso? Isso é culpa de quem? As Forças Armadas, que eu acabei de falar, estão sendo desmanteladas. O crime organizado está tomando conta geral. Aqui no Rio de Janeiro, então, não existe mais política de segurança pública. Aqui existe conflito de guerra. São zonas proibidas. É uma situação insustentável, sim. Vivemos pela misericórdia do Senhor, porque está difícil. Então, meus irmãos, precisamos melhorar. Precisamos botar a mão na consciência e queremos um Brasil melhor. Então é hora de mudar. De verdade. Para aqueles que vão ver e que querem um Brasil melhor. Voltamos a 2018. O que é que o Brasil conquistou? Passamos por uma pandemia. Os empregos foram preservados. Todos que solicitaram o auxílio emergencial foram contemplados. Se não fosse isso, o Brasil estaria em um caos social. Estaríamos numa Venezuela. Todas as vacinas foram compradas. Lamentamos as mortes, sim, claro, porque o pânico gera isso. Eu perdi muitos conhecidos meus também, de diversas faixas etárias. Lamento. Agora, você ser obrigado a se vacinar, você tem a opção de escolha. E o que é que nós estamos vendo agora, os resultados científicos dessas vacinas? Quantos países proibiram a aplicação dessas mesmas vacinas? Eu não sou contra a vacina, não. A vacina tem que vacinar, mas sua eficácia, sua segurança. O que é que nós vemos aí? Estados Unidos, Reino Unido, diversos países que suspenderam essas vacinas. Algo a pensar. Então, meus irmãos, esse aqui é um desabafo. Vamos escolher melhor os nossos candidatos. Que Deus abençoe o Rio de Janeiro. Que Deus abençoe o Brasil. E dando um passando nessa guerra que nós estamos vendo lá em Israel, no Irã, isso faz parte de uma cronologia bíblica, independente se você é pré-tribulacionista, meso ou pós. A palavra de Deus está se cumprindo. Então, o povo de Deus fique atento.
Não fique, o homem foi à lua de novo, passou pelo lado oculto da lua. Fica preocupado com isso não. Porque o anjo falou para Daniel, olha, nos últimos dias a ciência irá se multiplicar, o conhecimento. A gente está vendo aí, ó, vivemos a era da inteligência artificial. Olha, eu sou de verdade, tá? Sou pretinho assim, rechonchudo, mas eu sou de verdade. Não é inteligência artificial não, estou usando o que tem aqui, o que o Espírito Santo me dá e o que eu adquiri conhecimento ao longo da minha trajetória. Mas a gente está vendo hoje tudo fácil. Isso é um perigo. E tem muita gente que está nas igrejas aproveitando, em vez de queimar a mufa estudando a palavra de Deus, vai na facilidade da inteligência artificial. Você pode enganar o homem, mas o Espírito Santo de Deus você não engana não. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito testifica das coisas espirituais, elas mesmo se discernem. E a gente vê quando não é aprovado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos aos sinais. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer uma excelente escolha aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, escolhendo deputados que realmente vão olhar a causa do povo. E principalmente lá em Brasília, os senadores, precisamos escolher homens comprometidos com a família, homens comprometidos com o Brasil, homens comprometidos com o emprego, com justiça. E Deus vai fazer justiça. E vai haver uma limpa lá no STF. Tenha fé. Então, mais uma vez, Deus abençoe o Rio de Janeiro. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe Israel. Deus abençoe as nações. Fiquem na paz do Senhor. Se inscreva no meu canal, Ailton Galdino 53. Eu aguardo vocês, tá bom? Um forte abraço.